Na veia tenho o sangue azul do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro, guerreiro dos gramados. Confirmando 11h38 em Belo Horizonte, tempo estável, pelo menos por enquanto, em BH, e quero crer na região metropolitana de Belo Horizonte. A bola é sua, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes, todo mundo acompanhando aqui também pelo YouTube ao vivo. É o Cruzeiro neste momento de muita expectativa por parte do torcedor. Ontem teve uma reunião importante no Barro Preto, conselheiros marcando presença. Na pauta, essa questão da SAF e a Sociedade Anônima do Futebol. Mas ontem teve o primeiro passo, que foi o registro do Cruzeiro SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, essa transformação em clube-empresa. E a gente tem aqui a palavra do presidente Sérgio Santos Rodrigues para falar sobre esse e outros assuntos importantes, a condução do futebol, como está no momento, enfim. Vamos ouvir primeiro o Sérgio falando sobre esse registro que foi feito ontem e o Cruzeiro em breve tendo esse CNPJ novo para tocar o futebol. A gente desde que entrou, né, já vinha falando sobre isso, era um grande objetivo da gestão, porque isso aí pra gente resolver de vez os problemas do Cruzeiro. A gente sabe o problema de dívida hoje que a gente vive e todo mês, né, sobrevivendo e precisamos de uma solução mais definitiva e essa seria uma delas. Então desde o primeiro dia a gente trabalhou isso, tanto no âmbito legislativo e depois com as assessorias que a gente trouxe, conseguir cumprir aquilo que a gente falou de ser a meta de ser a primeira SAF do Brasil, né. Então entramos com a documentação na junta e agora a questão assim já estava pré-conversado sobre as possíveis pendências ou coisas que precisariam ser ajeitadas, que já foram, é basicamente uma questão mais, entre aspas, burocrática, que não é burocrática, porque a junta hoje mineira está muito evoluída nisso, para já sair inclusive o CNPJ essa semana ainda. A partir de agora, os novos contratos já serão registrados nesse novo CNPJ? Sim, a ideia era essa, né? A gente já tinha consultado a CBF, acabando o campeonato e tendo o CNPJ, a gente já fazer os registros de novos contratos todos nela. Então isso é uma coisa que agora vai ser a realidade para a gente manter o planejamento do ano que vem. Presidente, quando a gente fala de SAF, investidores, interessados, todo o processo que vem sendo conduzido já, um estudo que foi feito pela Ernst Young, pela Álvares Marçal, agora com a XP também participando. Quais são os próximos passos? Porque o torcedor às vezes acha que vai ser da noite para o dia, mas é um longo processo e algumas etapas ainda a serem cumpridas. Não é da noite para o dia. A gente assim cumpriu agora todas as formalidades que precisariam no termo de documentos, né? Então hoje a gente já tem a Sociedade Anônima, o Cruzeiro detentor de 100% das ações e estamos aptos, de acordo com o estatuto atual, a vender 49%. É claro que, paralelo a isso, a gente já foi desenvolvendo esse trabalho de assinar os documentos de confidencialidade, de passar para esses possíveis investidores o que eles querem, tanto que já assinamos diversos, mais de 2 dezenas já. Então acho que agora só deixamos tudo pronto para que efetivamente o investimento chegue. Neste processo aí, você falou, a SAF, o Cruzeiro tem 100% e num primeiro momento a ideia é de se vender 49%, isso já foi aprovado no Conselho. Tem encontro acontecendo também com conselheiros, de repente isso pode ser ampliado, é uma ideia também, vai depender também do perfil do investidor e do pedido do investidor? Isso, vai depender do mercado, né? Eu falo que é o mercado que dita essas coisas. Então, nós estamos esperando aí para ver, já temos isso aprovado de acordo com o estatuto, já estamos caminhando com essa realidade, mas existe ainda, tem alguns correntes, alguns movimentos de pessoas que entendem, né? Inclusive algum desses assessores nossos, que a gente poderia já deixar aprovado isso, caso necessário, seja se algum investidor mais pesado entrar só sob essa condição. Então é uma discussão que a gente está tendo e vamos ver como é que isso vai seguir. Presidente, muito se fala sobre qual o perfil do investidor que vai vir, como que o Cruzeiro vai conduzir esse processo, sobre também o investidor que comprar, ele vai querer mandar no futebol do Cruzeiro. Você teria algum problema sobre isso, sobre essa chegada desse investidor, de repente abrir mão realmente de todo o futebol, de todo o clube, para que o Cruzeiro possa sair dessa situação? Não tem problema nenhum. O nosso objetivo, desde que a gente chegou, é resolver o problema do Cruzeiro. Não é querer mandar no Cruzeiro, pelo contrário. Né? A gente, tanto que sempre teve aberto para todos que quisessem ajudar, foram convidados para ajudar, para participar. Então, assim, é o que a gente falou aqui. Independentemente do perfil, se chegar alguém, para isso que nós temos assessores que fazem hoje as maiores operações de fusão e aquisição do Brasil, né, sobretudo, Álvares Marçal e a XP agora na parte de captação. Então, vamos ouvi-los, com certeza, e tomar o melhor caminho, a melhor decisão, e ela sempre vai ser em nome do bem do Cruzeiro. Eu tive uma conversa até com o Pedro há algum tempo, Pedro Mesquita, da XP, e ele me falava que a ideia até o primeiro trimestre de 2022 de finalizar tudo. Até lá, como o Cruzeiro sobrevive, presidente?
da forma como a gente vem fazendo até hoje, né? A gente, são coisas que nós vamos divulgar. Outro dia, né, tivemos fora em São Paulo, estamos caminhando aí com novos patrocínios, já temos proposta para jogadores nossos agora com a janela abrindo, né? Então, o Cruzeiro teve muitos jovens jogando esse ano, então é adaptar, ver o que a gente vai precisar para passar por esse período aí e procurar o dinheiro dessa forma. Vanderlei Luxemburgo ficou, o departamento de futebol vai ter o Alexandre Matos? Está caminhando, a gente está conversando bastante aí direto, né? Já tive com ele em 2 viagens recentes, a gente já vem falando muito sobre como que a gente pensa as coisas, né? Tem uma afinidade muito boa, sei que é um nome que a torcida gosta, isso é importante, né? Então estamos caminhando com alguns detalhes aí. Você já falou sobre isso, Pedro Lourenço sempre aquela ajuda mais do que necessária, e ele participando também dessa permanência do Vanderlei, ajudando o clube, foi homenageado no Mineirão e acho que o coração dele abriu mais ainda. Com certeza, né? Eu sempre falei que as portas ali sempre estariam abertas para ele, estão abertas, a gente conversa muito, vira e mexe, ele liga, pergunta como que tá o andamento, quem pode vir, quem não vem, enfim. Então tenho certeza que ele vai ser sempre um parceiro do Cruzeiro. O Vanderlei falou de uma reformulação no elenco, são vários jogadores com contratos se encerrando, o Cruzeiro vai ter mesmo uma grande reformulação neste elenco para ter talvez uma folha até mais alta de repente, mas para brigar pelo acesso finalmente em 2022? Sim, vamos ter uma reformulação, vamos aproveitar bastante jovem, é o perfil do Vanderlei, né? Então por isso até que a gente está acompanhando de perto os jogos de Sub-17, de Sub-20 recentemente. Acompanhando recentemente isso aí, então, e trazendo nomes de perfil, tipo o Maicon veio agora, né? Jogadores mais consolidados, então estamos muito animados aí para isso. Para 2022, presidente, a ideia é ter já um orçamento definido, talvez com aquele plano de credores para pagamento das ações, para não ter bloqueio, e talvez isso pode ajudar a vida do Cruzeiro a não ficar atrasando sempre os salários na próxima temporada. Bloqueio nós não vamos ter mais, né? Até porque não existe associação de dívida para a SAF e agora todo departamento vai ser tocado pela SAF. Então são coisas distintas. Nós não vamos ter bloqueio mais, as receitas do futebol vão direto para lá. Além da gente ter feito aquele regime de centralização das execuções civis e trabalhistas. Então o planejamento, temos um orçamento que vai estar de acordo com o que o investidor colocar, né? Então hoje a gente já tem um projeto desenhado também junto com a Obras Marçal, junto com o departamento de futebol, né? E pretendemos, fizemos um orçamento realista para poder cumpri-lo, mas também obviamente com um time competitivo. Até para fechar, em cima disso, enquanto não tem a grana do investidor, tem alguma forma de se antecipar essa receita para o Cruzeiro ir honrando seus compromissos ao longo dos meses, os primeiros meses de 2022? É uma das saídas que a gente está conversando também, né? Então, por isso que eu falei, não vai ser tão simples, tão fácil, mas a gente está procurando algumas soluções para mitigar isso, obviamente, primeiro de mais nada focado no transfer banco, se não pagar no registro jogador, né? Então acho que esse é o nosso agora primeiro grande compromisso para poder começar a fazer esse time competitivo em janeiro já, né? Do jeito que a gente pensa. E obviamente buscando receita de todos os lugares possíveis e assim é uma modalidade que pode ser usada. Sobre o Transferban, como é que está? Está caminhando também, estamos já conversando com os clubes e vendo como que nós vamos fazer a melhor forma, né? Tentando ainda compor alguma coisinha, mas com certeza a gente está, o foco é isso que eu falei, é buscar o dinheiro agora para pagá-lo. Presidente, só de falar que o Vanderlei ficou, que pode vir o Alexandre Matos, as especulações já começam, e aí grandes nomes. Pelo menos isso, né? As especulações já mudaram, o nível subiu. O que o torcedor pode esperar em termos de contratação? Manuel, William Bigode, surgiu até Ramon Árbila. Era o nome, a gente não fica citando, até porque muito jogador está sob contrato, enfim, né? O Campeonato Brasileiro da Série A ainda não acabou, acho que até questão de respeito, né? Mas acho que o perfil como o Maicon veio é esse que o jogador pode esperar. A gente vai procurar realmente agora jogadores mais consolidados, com certeza. Até porque os jovens nós já temos bastante aqui. Então a ideia é que aposte nos nossos jovens e traga nomes consolidados para fazer um perfil de time nesse sentido agora. Muito bem, tá aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues, todos os detalhes desta entrevista no nosso site itatiaia.com.br. O Edu Panzi, alguns pontos interessantes desta entrevista, a questão do Transferban, que a gente já falou, que não dá para considerar que vai ficar com isso, porque o Cruzeiro já começou a contratar e vai contratar ainda mais. E essa questão da reunião que teve ontem e a possibilidade real do Cruzeiro aumentar o percentual, passando o controle do futebol para quem realmente investir, para o investidor. Porque até agora, essa de 49%, isso não vai vingar, é fato. Então o Cruzeiro terá que marcar uma nova assembleia para que conselheiros e associados, eles aprovem essa alteração no estatuto para que quem colocar a grana, e aí vai definir o percentual, 60, 51, 70, 80, enfim, percentual que for, mas sendo sócio majoritário, ele vai ter o controle
e algo mais do que natural, porque senão o Cruzeiro não vai conseguir investidor no mercado. Panzi. Ô Samuel, um abraço para você, para quem se liga no Rádio Esportes. O Cruzeiro precisa trabalhar em várias frentes nesse momento, né? Porque é a criação do novo CNPJ, são as reuniões com o Conselho, a busca por um investidor e o principal, honrar os compromissos, né? Nessa última fala do presidente, a sua pergunta, o Cruzeiro não parou. Ainda tem jogadores com contratos, então salários a serem pagos para funcionários, a parte administrativa. Então o presidente, a diretoria do Cruzeiro tem que olhar para vários cantos, né? Até que se conheça quem vai ser o investidor. Além de trabalhar na montagem do elenco para a próxima temporada, o Cruzeiro precisa honrar seus compromissos e convencer o Conselho de que precisa dar uma maior parte para o investidor. Eu acho que isso não vai ser tanto problema, tá, Samuel? O conselheiro do Cruzeiro, ele está vivendo a dificuldade do clube, ele está sofrendo junto com o torcedor e não tem outra saída. Exatamente. É preciso se definir o quanto antes o percentual. O fato é que ficar com o investidor com 49% não dá. Então não é uma questão de convencer o conselho, é uma questão de definir a partir de quando e qual vai ser o percentual do novo investidor. Pois é, ô Alexandre Simões, pelas palavras do presidente, o Cruzeiro realmente vai ter um time bem diferente, usando os garotos da base que aqui já estão e fazendo algumas contratações mais pontuais. E isso vai ficar mesmo a cargo de Vanderlei Luxemburgo e de Alexandre Matos. Simões. Pois é, exatamente, Samuel. Bom dia. E é a questão fundamental do Cruzeiro. Tá? O Cruzeiro não soube trabalhar o seu futebol em 2020 e 2021 e voltar à Série A era uma urgência. Principalmente pela questão financeira, por tudo que representa jogar a primeira divisão do futebol brasileiro, com cota de TV, com premiação por colocação. Então o Cruzeiro vai para essa terceira tentativa, vivendo essa nova realidade da SAF, né? Eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a essa questão de dívida, entendeu? Eu não sei bem como é que vai funcionar essa história. O presidente disse aí, advogado com certeza deve saber, a questão de bloqueios, não vai ter mais. O Cruzeiro fez uma espécie de um condomínio de credores, né? Tem que apresentar ainda um plano, né? Pra isso, pois é, exatamente. Então tem todo esse aspecto. A coisa não é tão simples assim, mas é o único caminho. Outros clubes já se utilizaram desse sistema, né? Desse condomínio de credores. Direciona um percentual da arrecadação e essa coisa sendo homologada pode ajudar demais o futuro do Cruzeiro. Agora, é fundamental o Cruzeiro ter um comando eficiente no futebol. Então o Cruzeiro precisa de um diretor de futebol que tenha noção de mercado e que, mais do que isso, que seja forte no mercado, né, Samuel? Porque o Cruzeiro vai precisar de muita parceria, vai precisar de muito jogador que parte do salário, o clube que é dono dele, banque, porque senão vai ser difícil montar esse time de 2023, porque os recursos não serão muitos, continuarão sem ser muitos. Samuel, esse dinheiro vem do exterior? Esse investidor vem do exterior? Provavelmente. Um dólar desse jeito aí, o euro. Mas vamos ver, tem muita etapa ainda a ser cumprida até que tudo se concretize. Hoje, 30 de novembro, estão ficando sem contrato Jean Vitor, lateral esquerdo, Rodolfo, zagueiro, Joseph, zagueiro, Felipe Augusto, atacante, Wellington Nem, atacante e o Keké, atacante. O Keké volta para o Tombense. Eu acho até o Edu Panzi, já caminhando para o final, e tem uma homenagem também para o título do Cruzeiro de 2003. Eu tô sentindo que essa turma aí com o contrato vencendo, nenhum deve ficar. Pela essa fala do presidente agora para você, que o Cruzeiro vai utilizar a sua base, os seus jovens que foram muito úteis, diga-se de passagem, né, nessa Série B, Adriano, Matheus Pereira, Thiago, Lucas Ventura, eu tô com você nessa, eu acho que não vai aproveitar ninguém não. Ele falou do Maicon, que já foi anunciado, e que as contratações serão no perfil dele. Eu acho que essa é uma barca que está indo cheia, tá, Samuel? Pois é, estou sentindo isso aí, porque ninguém foi procurado, nenhuma movimentação, mas vamos seguir acompanhando. 30 de novembro de 2003, Cruzeiro 2, Paysandu 1, o ano da tríplice coroa, e agora, 18 anos depois, Cruzeiro comemorando essa data histórica, e a gente tem aqui o mais vibrante Alberto Rodrigues, com aquela emoção de sempre,
personagem histórico também da história do Cruzeiro. E o Alberto narrou assim o gol de Mota, que garantiu o título em 2003. Vamos, Vibrante! Olha o Mota, penetrou, é perigo para marcar, chutou de bica, atenção, para passa. Cruzeiro, campeão brasileiro de futebol. Lançamento longo, goleiro de Felipe Melo. Ele penetrou perigosamente na grande área e de bico de perna esquerda, fuzilou no canto esquerdo, fazendo de forma notável um momento maior do futebol. Agora está liquidado, o Cruzeiro é campeão brasileiro com antecipação, com 3 rodadas à frente, o Cruzeiro é campeão com esse gol de Mota, 2-0, 29 minutos, etapa complementar, uma alegria indescritível em todo o planeta azul, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Paysandu, é um Cruzeiro campeão brasileiro, super campeão brasileiro, hein, João Vitor? É uma emoção sem tamanho neste planeta azul. Milhões e Alexandre milhões Simões de olhos tá na banhados. história, título marcante, com gol do Mota, com o Mineirão daquele jeito, hein, Simões? Pois é, exatamente, o Samuel. Foi o time dos 100 pontos, né? Lógico que no universo de 46 jogos, agora são 38, então essa possibilidade era muito maior. Hoje, por exemplo, o time disputa 114 pontos só no Brasileirão. Então chegar a essa marca de 100 é praticamente impossível. 102 gols na campanha, e essa partida contra o Paysandu, né, tem um fato muito interessante e histórico, porque o Santos jogava com o Goiás mais ou menos ao mesmo tempo, né? E o Santos foi derrotado pelo Goiás e o Marco Antônio Bruck da Itatiaia, inteiro vibrou. Exatamente, o Marco Antônio Bruck narra um gol do Goiás sobre o Santos e a torcida comemora como se fosse um gol do Cruzeiro. Então tem essa passagem nesse jogo que o Marco Antônio Bruck narrou um gol do Goiás que foi comemorado pela torcida do Cruzeiro como se fosse um gol do Cruzeiro. E nesse jogo o Cruzeiro não teve seu melhor jogador, né? O Alex. Estava suspenso. Ele foi suspenso, tomou o terceiro amarelo lá no Paraná. O Cruzeiro venceu por 3-1 o Paraná Clube no Pinheirão e ele tomou o terceiro amarelo. É isso aí.